E esse tipo de trabalho não mexe só com quem está recebendo, mas também com quem está levando, né, Yasmin? Sim, e por isso existe um acompanhamento especial dentro do projeto, o acompanhamento psicológico, com a doutora Sandra Maciel. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, gente. Uma alegria estar aqui com vocês no podcast. Sandra, então já que a gente está falando sobre essa importância, né, de trabalhar o psicológico, conta pra gente por que é tão importante trabalhar o psicológico para quem está levando também aos hospitais, aos ambientes clínicos, essa alegria que é a nossa palhaçaria. O palhaço, ele não é um personagem. Talvez muitas pessoas pensem isso, né? É só eu colocar o nariz e fazer umas brincadeiras que eu tô fazendo palhaçaria. Não, é muito mais do que isso. O palhaço é esse que vai lidar com muitas questões que talvez a gente não queira lidar. Com a dor, com o sofrimento, com o fracasso. Com aquilo que, de uma certa forma, para nós, o que é negativo é difícil, o palhaço aceita esses desafios e ele vive isso com verdade. Uma vez que é um encontro verdadeiro entre pessoas que estão se encontrando, almas que se encontram, na verdade, esse é o trabalho do palhaço, ele trabalha com a alma dele. E por ser um encontro verdadeiro, ele vai entrar em contato com essa dor, com esse sofrimento, com tudo que essa pessoa tem para trazer. E ele não rejeita nada. Ele acolhe o que aquela pessoa está trazendo naquele momento. E como um ser humano, ele também vai ser atravessado por isso. Remete a questões da sua própria biografia, remete a questões que ele pode estar vivenciando naquele momento. E ele precisa, então, organizar isso dentro dele de alguma forma. Ele precisa de uma preparação antes, para ir para esse encontro inteiro, com verdade, com conhecimento, porque não tem nada que seja improvisado, no sentido de que as pessoas precisam estudar muito para estarem na palhaçaria, e especialmente a palhaçaria ligada à saúde, tem muito estudo, tem que se debruçar sobre muitos temas de saúde, de relações humanas, de terapia através da arte. Então, o que eu digo que não tem um improviso é nesse sentido, né? Então, se eu vou ao seu encontro e você chora, ou você mostra um sofrimento, eu não vou fazer uma piada para você parar de trazer isso para mim. Eu vou acolher essa sua dor, é isso que o palhaço faz. Ele acolhe essa dor e ele vai trabalhar isso de forma que isso fique um pouco mais leve, talvez, para a pessoa. Mas ele vai sair com essas questões, e ele precisa se organizar depois, né? Como é que isso tem a ver com o que eu estou vivendo? O que aquele encontro me remeteu, o que é da minha história? O que eu estou vivendo e que mexeu muito comigo, ouvir aquilo, ou ver aquela pessoa, ou sentir uma criança que está doente, por exemplo. Então, a ideia é que ele possa também refletir, analisar o que aconteceu e se organizar para estar pronto para outros encontros, que sejam verdadeiros encontros, né? A gente, enquanto Fabi Copé Mata, a gente já sabe a grandiosidade que é esse projeto. Nós do marketing, né, desde o primeiro momento, do primeiro instante que a gente soube do projeto, a gente se apaixonou, a gente se encantou. Mas agora, ouvindo esse lado, né, tendo uma psicóloga falando, né, profundamente sobre o que é de fato o projeto, a gente vê que ele ainda é muito mais daquilo que a gente acha que ele é, né? Ele é muito profundo. Porque vocês ouviram, né, os palhaços falando sobre a arte deles. De uma forma geral, o palhaço é mal entendido na sociedade. As pessoas pensam que o palhaço é aquele que vem para distrair. Ele é uma distração, ele é um acessório na festa, ele vem para me divertir. E não é exatamente isso. Pode haver diversão? Pode, deve, alegria, mas é um encontro de alguém que se preparou muito para estar ali e de alguém que tem uma função social que é muito importante, que é do palhaço. Desde a denúncia social, os palhaços historicamente fazem isso, até denunciar o meu próprio estado às vezes, sabe? Aquilo que é difícil para mim, ele me aponta aquilo de alguma forma, mas de uma forma tão inteligente e tão honesta, que eu consigo lidar com isso agora, com essa dor, por exemplo, que eu estou sentindo. Então ele me ajuda muito nesse sentido. E tem uma profundidade, né, nessa função do palhaço, tem uma profundidade no que ele faz e no que ele traz, que é impossível você sair de um encontro com um palhaço sem estar mexido. E o que a gente espera é que você saia melhor, né? Mas por que você vai sair melhor? Porque ele se preparou.
porque ele te respeita, porque ele aceita o que você traz para ele, porque ele não te nega, ele não te rejeita, ele não te diz assim, olha, eu só quero ouvir isso, é só isso que me interessa. Como no dia a dia as pessoas costumam fazer, né? Ele diz, não, eu tô aqui, o que vai acontecer? Como é que nós vamos jogar? Que jogo você está propondo para mim? Eu vou aceitar o seu jogo. E a partir daí a gente vai construir uma relação. Ai, gente. Que lindo. Ai, assim. Tá bom, eu vou. No quarto isso não, hein? Emocionada. Isso é verdade, palhaço. Cara, Isso que não. lindo. Nossa, que lindo bom. ouvir. Lindo, lindo. Que a Eu gente não sei se é porque não eu já- participa dessa parte, a gente não sabe dessa mas eu já parte. participei na prática, eu já fui, eu falei com eles o quanto que não é fácil, né? Eu não sei falar isso com palavras, externalizar o que eu tô sentindo, mas eu sei o quanto que não é fácil, porque é um ambiente difícil. E agora eu ouvi você falando de tudo que tá acontecendo por trás, e eu falei assim, caramba, que lindo, É muito grande. é muito lindo. Bom, Sandra, e diante de todas essas emoções que os palhaços absorvem, como a psicologia ajuda a organizar essas emoções dentro das pessoas, dentro deles, né? Então, a ideia é que haja uma reflexão, né? Toda vez que o palhaço faz um atendimento, a nossa proposta é que ele registre isso num diário. Então, esse diário serve para se organizar, para entender o que aconteceu, para analisar o seu próprio fazer ali, para ajudar a pensar nas teorias, né, que eles já estudam e como é que isso se articula com a teoria da palhaçaria, e também para poder falar desses sentimentos. Olha, para mim foi, né, hoje foi assim, o ambiente estava dessa forma, eu me senti atravessado por isso ou por aquilo, ou foi muito bom para mim. Foi muito bom encontrar aquela pessoa, foi um encontro verdadeiro, eu me emocionei vendo, às vezes, um paciente que você acompanha, né? Você vai ao hospital na outra semana, ele está lá vendo a melhora daquele paciente. Então, tudo isso traz muitas questões para o palhaço. E a ideia é que a gente possa trabalhar isso, aí sim, né, com os atores, para que eles entendam como é que eles estão se localizando dentro de tudo isso que eles têm vivido. Ô Sandra, então existe também um crescimento no processo emocional, no emocional dos palhaços. Então existe essa evolução para eles também. Sem dúvida. Como atender pessoas sem que haja esse crescimento, né? Como é que você pode estar numa carreira que você vai reiteradamente ao encontro das pessoas e se disponibiliza a estar com as pessoas e depois você reflete sobre isso, como é que você não vai crescer, né? Claro, é um crescimento, sem dúvida alguma. E eu tenho um psicanalista que ele chamava Jung, e ele dizia, quando você for encontrar o outro, saiba todas as técnicas, todos os métodos, mas seja apenas uma alma humana encontrando outra alma. E a proposta da palhaçaria é essa, sabe? Sendo esse encontro verdadeiro, ele vai me fazer me desenvolver como ser humano também, sem dúvida alguma. Ele vai me trazer muitas questões positivas, apesar de ser um trabalho que pode ser cansativo, que pode ser desgastante, mas o benefício que ele traz não é só para quem está sendo atendido, é um benefício também para quem consegue se colocar nesse lugar de ir até o outro, que é uma questão que a gente precisa muito hoje, né? As pessoas têm evitado o contato, os contatos têm sido superficiais, as pessoas parecem estar com medo umas das outras, medo de confiar, medo de se entregar, e é tudo isso que o palhaço faz, ele confia, ele se entrega e ele diz, olha, eu tô aqui para você. Sandra, e a gente está focando muito nos pacientes, né, que recebem, que estão lá para receber a palhaçaria, mas eu já participei de algumas visitas e vi também para os profissionais que estão ali o quanto que eles também adoram de estar ali, porque realmente eu acho que eles enxergam isso que você acabou de falar, que não é somente um personagem chegando ali com o narizinho de palhaço para fazer todo mundo sorrir, sabe? Você vê a alegria deles recebendo e entendendo a importância do projeto. Sem dúvida, porque eles também podem se beneficiar desse ambiente mais leve, desse ambiente mais colorido, que é um dia a dia desgastante, né? Trabalhar na saúde. E as pessoas ficam 6 horas direto, de modo geral, né? É o que a equipe da enfermagem faz, às vezes 12 horas de plantão, assim como os médicos e também a equipe administrativa que está ali circulando, já traz hoje o ambiente está melhor, né? Olha quem está chegando, Sim. Olha que legal esse colorido, essa alegria, essa leveza. Então, eles podem se beneficiar com certeza.
Sandra, então agora a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem, não hoje para quem está nos assistindo, mas para os nossos palhaços, né? Para esses 3 grandiosos palhaços que levam essa alegria, esse acolhimento, esse encontro de almas. O que você falaria para eles aqui? Que eles continuem nesse caminho do estudo, da verdade, da honestidade nos encontros e que eles sejam muito felizes fazendo o que é muito difícil fazer, que poucas pessoas se propõem a fazer e que eles sejam abençoados por causa disso, por causa desse trabalho. Que assim seja. Sandra, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes. Com certeza.